Quando a gente começa a trabalhar com orientação profissional, é muito comum sentir que as sessões acontecem, mas falta uma organização ali mais clara de todo o processo. Então, o profissional ali, ele tem escuta, ele tem repertório, ele consegue conversar sobre carreira, mas ele ainda não se sente totalmente seguro sobre como estruturar esse caminho que será percorrido ali junto com o orientando. E isso não tem nada a ver com falta de capacidade. Tem a ver com compreender que a orientação profissional é um processo que se organiza em etapas. De forma geral, a gente costuma pensar esse processo a partir de 3 grandes movimentos: o autoconhecimento, a investigação do mundo profissional e a construção da tomada de decisão. E hoje eu quero conversar com você justamente sobre como organizar essa lógica de condução. Então vamos lá. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Rita Nani, eu sou psicóloga, mestre em psicologia e há cerca de 18 anos eu trabalho com orientação profissional e de carreira. Ao longo desse tempo, eu acompanhei muitos processos de escolha profissional, tanto com adolescente, com jovens, com adultos, em diferentes momentos ali da trajetória profissional. E uma coisa que ficou muito evidente na prática clínica é que a qualidade do processo não depende apenas das técnicas utilizadas, depende muito mais da forma como o profissional organiza a condução do trabalho. Então vamos lá para o nosso ponto 1. Todo o processo começa pela compreensão da trajetória. A orientação profissional ela não começa falando direto de profissões, ela começa compreendendo a história daquela pessoa. Como que ela foi construindo a sua relação com o estudo, com o trabalho, com as escolhas anteriores, quais experiências que foram significativas para ela, que sentidos foram sendo atribuídos ao longo da vida. Então eu vou trazer um exemplo aqui para ficar mais claro. Uma adulta em processo de transição chegou dizendo apenas que ela estava insatisfeita profissionalmente e não sabia o que fazer. Se a gente tivesse começado diretamente explorando novas áreas, talvez o processo ficasse muito superficial. Mas, ao investigar a trajetória dela, a gente percebeu que toda a carreira tinha sido pautada muito em cima de expectativas familiares. Ou seja, antes de pensar em novos caminhos, foi necessário compreender como aquela identidade profissional tinha sido formada. Então, esse movimento inicial organiza todo o restante do processo. Ponto 2. O autoconhecimento atravessa todo o trabalho. É muito comum pensar que o autoconhecimento é apenas uma etapa inicial, mas na prática ele acontece ao longo de todo o processo. Ele começa quando a gente investiga interesse, valores, habilidades, experiências, mas ele continua quando o orientando entra em contato com o mundo profissional e começa a refletir sobre o que faz sentido para si. Por exemplo, uma pessoa pode dizer ali que se identifica com a área de saúde, mas ao investigar o cotidiano de determinadas profissões, ele começa a perceber que não se vê em certos contextos de trabalho. Essa reflexão já faz parte do autoconhecimento, ou seja, conhecer o mundo profissional também ajuda a pessoa a se conhecer, porque na prática o que acontece é um cruzamento. Ela começa a colocar em diálogo as informações que já tem sobre si mesma, seus interesses, seus valores, suas formas de funcionar, com aquilo que ela vai observando sobre a realidade das profissões. E é nesse encontro entre o mundo interno e o mundo externo que a escolha vai ganhando mais consistência. Então, a investigação profissional não é apenas um momento de coleta de dados, ela é, ao mesmo tempo, um aprofundamento do autoconhecimento. Se você se interessa por orientação profissional e quer compreender melhor como organizar a condução desses processos, aproveita para se inscrever no canal. Aqui no OPC em Foco, eu compartilho reflexões sobre a prática clínica da orientação profissional e sobre os desafios reais que aparecem no trabalho com escolhas de carreira. E vamos lá para o nosso ponto 3. Explorar profissões não é apenas buscar informação. Outro momento importante do processo é a exploração do mundo profissional. Mas essa exploração não pode ser apenas informativa. Ela precisa ser elaborada. Não basta pesquisar curso, mercado, possibilidade de atuação. É preciso compreender o significado dessas informações para a trajetória daquela pessoa. Então eu vou trazer um exemplo aqui. Um orientando pode se encantar com a ideia de uma profissão por causa da imagem social associada a ela. Mas, ao longo do processo, ele começa a perceber que o cotidiano daquela carreira não corresponde ao tipo de vida que ele deseja ter. Nesse momento, o papel do orientador é ajudar a transformar a informação em reflexão. E isso muda completamente a qualidade da escolha.
Ponto 4. A decisão é construída ao longo do processo. Muitas pessoas chegam esperando um momento de descoberta, como se em algum momento a profissão ideal fosse ser revelada ali. Mas na prática, a decisão costuma ser construída gradualmente. Ela vai se formando a partir das reflexões, das investigações, das experiências vividas durante todo o processo. Então eu já acompanhei casos em que o orientando começou com interesses muito amplos e aos poucos ele foi construindo critérios mais claros. Não teve ali um momento único de decisão. Houve, na verdade, um processo de construção de sentido. E isso é importante tanto para o orientador quanto para o orientando compreender. Então, para resumir nossa conversa de hoje, organizar um processo de orientação profissional envolve compreender que estamos conduzindo um processo. Investigamos a trajetória, trabalhamos o autoconhecimento, exploramos o mundo profissional e acompanhamos a construção da decisão. Mas, acima de tudo, nós articulamos informação, reflexão e elaboração emocional. Porque o que acontece ao longo do processo é um movimento contínuo de cruzamento entre o mundo interno do orientando e a realidade das profissões. A escolha não se torna mais consistente apenas porque a pessoa reuniu mais dados. Ela se torna mais consistente quando esses dados passam a fazer sentido dentro da própria história, dos valores, das possibilidades concretas daquela pessoa. E quanto mais o profissional compreende essa lógica, mais consistente tende a ser a condução do trabalho. Se esse conteúdo te ajudou, curte o vídeo e compartilha com alguém que também se interessa pela prática da orientação profissional. E se inscreve no canal e ativa as notificações para acompanhar os próximos episódios do OPC em Foco, porque eu vou continuar trazendo conteúdo sobre técnicas, condução de processos e desafios reais da orientação profissional na prática.